Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém. Até aí. Oremos, Senhor, obrigado pela tua palavra, aplica em nosso coração, fala conosco nesta noite. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Vou falar sobre as glórias do céu. Tema bonito. Nós poderíamos falar sobre algum assunto, sobre retrospectiva e sobre alguma coisa, o que fazermos no próximo ano. Mas acredite, este assunto é empolgante e nós deveríamos falar mais sobre o céu. Quando o Senhor Jesus estava prestes a subir, ele reuniu os seus discípulos e falou o seguinte para eles: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, o Senhor entendeu que eles passariam por aflições, por tribulações nesta vida, mas que eles ficassem absolutamente em paz, tranquilos, confiantes, porque o Senhor voltaria para buscá-los e os levaria para o céu, e os levaria para a presença do Pai. Este é um assunto empolgante. Mas antes de entrar propriamente na questão, meus irmãos, do céu, que eu quero falar mesmo sobre o céu, eu gostaria de, nesta introdução, falar sobre as lutas pelas quais nós passamos aqui na Terra, as provações, só para nós termos a ideia de que o céu é glorioso e que você e eu devemos almejar, desejar ardentemente sobre os céus. O céu. O Senhor falou: no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Nós passaremos por aflições. Aliás, é o que acontece na nossa história de vida. Aflições, provações, lutas, dificuldades, enfermidades, problemas os mais variados com as pessoas e assim por diante. Esta é a grande realidade de cada um de nós. Esta luta, esta prova nesta vida começou lá no início, desde os nossos primeiros pais. Adão e Eva, quando foram colocados num jardim, o Senhor fez um paraíso somente para eles, e eles provavelmente não acharam bom aquele paraíso.
Provavelmente ficaram insatisfeitos. Aqui está ruim demais. E eles quebraram a lei de Deus. E eles ofenderam a Deus. E as consequências, é claro, vieram. E as consequências não vieram somente para eles, para nós também, que são as lutas desta vida, que são os problemas pelos quais nós passamos. O primeiro problema, ou a primeira consequência de eles terem ofendido a Deus foi que eles foram expulsos lá do paraíso. Sim, eles foram expulsos lá do Jardim do Éden, simbolizando assim a morte espiritual, o afastamento de Deus. Isso veio a acontecer, meus irmãos, com toda a sua descendência. Nós fomos expulsos da presença de Deus. Nós passamos a viver uma vida de aflição. Não era para ser assim. Era para vivermos uma vida diferente. Mas o pecado, não só o de Adão, não só o de Eva, mas o meu e o seu, de todos nós, nos levaram a viver esta vida de afastamento de Deus, uma vida longe do Senhor, e outros problemas vieram, como, por exemplo, os espinhos. Você sabia que não existia espinho antes do pecado? Os espinhos passaram a ser produzidos depois do pecado. Os cardos, os abrolhos, tudo isso depois do pecado. Depois veio o trabalho duro, comer do suor do rosto, não era para ser assim. A gravidez de risco, sofrimento na gravidez, não era para ser assim. As brigas, as intrigas, as ofensas, as discórdias, os assassinatos. Logo, um matou o outro. Caim matou Abel. E quantas pessoas na história do mundo não foram assassinadas? Traições, sequestros, doenças, enfermidades, epidemias, pestes, guerras. Tudo isso nós vivenciamos na nossa história de vida. Até a natureza adoeceu, meus irmãos. Os terremotos, os cataclismos, as enchentes, as secas, os vulcões, os maremotos. Quem de nós não passou pelo menos por um desses problemas? A seca na nossa região assola, trazendo problemas, consequências terríveis para nós e para os animais. Culpa, corrupção, miséria. Então, pergunto, diante de tudo isso, não deveríamos ter saudade de algo melhor? Não deveríamos querer algo melhor? Não deveríamos ter saudade do céu? Vivemos numa época em que se fala muito pouco sobre o céu. Os pregadores de plantão falam muito sobre prosperidade financeira, cura física, bem-estar, felicidade terrena, viagens, comprar, vender, curtir, ainda que algumas dessas coisas sejam legítimas, mas nós deveríamos falar mais sobre o céu. Nós deveríamos, não só os pregadores, todos nós, entre os crentes, deveria ser o assunto da nossa conversa, céu, a glória de Deus. Nós vamos para o céu, discutir como é que vai ser lá no céu, falar sobre as belezas do céu. E aí, esse texto aí nos ensina sobre o céu, e eu gostaria que nós entrássemos nesse texto para nós vermos um pouco mais a respeito do céu. Então, vamos lá? Em primeiro lugar, haverá um céu e uma nova terra. Por gentileza, volte para o seu texto aí, versículo 1 da sua Bíblia diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O céu não é uma ilusão. O céu não é fruto da imaginação do homem. O céu é realidade. Acreditem os ímpios, as pessoas do mundo, ou não. Já viu aquele tipo de gente que diz assim: eu não acredito que existe céu. E outros dizem: eu não acredito que existe inferno. Independente se as pessoas creem que existe céu ou inferno, a grande verdade é que ninguém pode mudar isso.
Céu é a morada de Deus. E é para o céu que os eleitos vão. É para o céu que os remidos vão. Que o povo de Deus vai para glorificar o Senhor, louvar e exaltar o Senhor. Além do mais, o céu não é para qualquer um. Não é para os incrédulos, não é para os covardes. O céu é para os crentes, é para os corajosos. Não é para os ímpios, é para os justos. Não é para os perversos, é para os redimidos. Então, os ímpios não creem no céu. Os seguidores do anticristo não creem no céu. E eles nem creem no inferno. Você já parou para pensar que não precisa crer no inferno para ir para lá? E para ir para o céu precisa crer. Precisa crer que existe um céu. Precisa crer que existe um Deus, um Salvador, um Redentor. Os que vão para o céu constatarão essa verdade. Céu não é mito, nem história da carochinha. Quem crê, verá. Em 2 Pedro, capítulo 3, 13, a palavra diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Lá em Filipenses 3, 20, Paulo diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quantos testemunhos a respeito do céu, quantos textos bíblicos. O nosso Senhor falou o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Elias subiu nas nuvens para o céu. Ele foi trasladado, ele foi levado para o céu. Ele foi arrebatado. O apóstolo Paulo, diz a Bíblia, subiu até o terceiro céu. O Senhor Jesus Cristo foi para o céu. E ele voltará do céu para buscar o seu povo, a sua igreja. Como é que nós negaríamos a existência do céu? Deus vai transformar o céu e a terra em novos. Novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Acredite, haverá novos céus e nova terra. Você crê nisso? Lá em João, aliás, João falou no versículo que foi lido: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, quem desejar o céu, quem quer o céu, vai para lá, acredite. Vai não porque merece, mas porque Jesus salvou. Porque Jesus morreu no seu lugar. E se você crer no Senhor Jesus, se você amar o Senhor Jesus, se você abandonar a sua vida de pecado, se você abandonar a vida velha e se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus e viver para a glória de Deus, você irá para este lugar tão glorioso e tão maravilhoso que é o reino dos céus. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus habitará conosco no novo céu e na nova terra. Por gentileza, volte para a sua Bíblia, lá no versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com ele. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esta é a maior glória do céu, a presença do Deus Altíssimo. O céu sem Deus não é céu. O céu sem Deus é uma terra inóspita. Portanto, antes de qualquer um, Deus já existiu eternamente no céu. Repito, o céu é a morada de Deus. Amados irmãos, no Antigo Testamento, a primeira morada de Deus foi no tabernáculo, lá no deserto. Se vocês se lembram, quando Deus mandou que Moisés construísse o tabernáculo do deserto, o Senhor aparecia a eles, se revelava a eles através do tabernáculo.
Depois, lá no templo, lá em Jerusalém, foi a sua segunda morada. A sua segunda morada. Sua presença era manifesta, ou manifestada pela sua glória, pela sua Shekinah, uma palavra hebraica que significa presença. Quando Cristo, nosso Salvador, veio a este mundo, ele passou a morar temporariamente com os homens. Então, João 1,14 diz o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus é a glória de Deus que veio para o meio dos homens. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele começou o seu ministério ali na Galileia dos gentios. E diz a Bíblia que aquela região era como uma região de sombra de morte. As pessoas estavam morrendo, adoecendo, tinha muita gente endemoniada, tinha muita gente passando necessidade, os problemas dos pais terríveis. E de repente a luz raiou. Jesus escolheu justamente aquele lugar esquecido, aquele lugar triste, aquele lugar de morte, e a vida chegou ali, e a luz chegou na escuridão, e Jesus vai justamente para aquele lugar, e aí ele começa o seu ministério, e traz vida, e funda a sua igreja, e a sua glória estava entre os homens, como diz o texto, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus por meio do Filho estava ali com os homens. Agora, durante a época da igreja, né, depois que o Senhor Jesus Cristo subiu, Deus habita nela, o seu santuário, através do seu Espírito, e tudo isso pela fé. Então, eu e você somos a morada de Deus hoje, e quem habita em nós é o Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então, Deus habita em nós, Deus habita na sua igreja. Que privilégio maravilhoso, que privilégio glorioso termos a presença do nosso Senhor. Agora, no final dos tempos, depois desta era, na volta gloriosa de Jesus, contemplaremos a sua face gloriosa, estaremos para sempre na presença dele. Lá em Apocalipse 22:4 diz: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Meus irmãos, João ouviu uma voz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, a igreja do Senhor, a nova Jerusalém, novos céus e nova terra, é o tabernáculo de Deus, e Deus estará conosco. Nós somos a igreja, a morada de Deus. O Senhor é o dono do céu, o céu é a morada de Deus, foi Ele quem criou os céus e a terra, e é para lá que nós vamos. O céu, meus irmãos, é a morada de Deus com os homens. Deus habitará com o seu povo, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, como está no versículo 4. Nós seremos o povo de Deus, e Deus estará conosco. Deus, aliás, João ouviu a seguinte voz, uma voz muito forte: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com ele, versículo 3. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E no versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Terceiro e último lugar, meus amados irmãos, para nós concluirmos esta mensagem sobre o céu, a noiva estará lá. O povo de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém. Lá no versículo 2, por gentileza, volte aí para a sua Bíblia. Versículo 2, acompanhe comigo a leitura. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. A Nova Jerusalém é a morada dos remidos que estão no céu. Paulo falou
lá em Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja, primeiro nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora nós estaremos lá. Quem estará lá no céu? É isso que nós vamos ver agora. Os lavados, remidos, o povo de Deus. Não que tenhamos mérito para ir para lá, mas porque o Senhor Jesus conquistou a nossa salvação. Cidade Santa e Nova Jerusalém são a mesma coisa. Céu é para lá que vamos. Agora, quem ou que não estará no céu? Isso é preciso, isso é necessário que nós comentemos, porque alguém não estará lá e algumas coisas não estarão lá. Por que que não estará lá? A morte, luto, pranto, dor. Não é isso que está aí no versículo 4? Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, nem pense que lá vai ter morte. Nem pense que lá vai ter sofrimento. Nem pense que lá vai ter pranto. Lá você não vai chorar. Lá você não vai sentir dor. Lá você não vai passar pelas agruras pelas quais você passa aqui nessa vida. Lá é céu, ausência de todo mal. Lá é a presença gloriosa do Senhor. Também lá no céu não estarão os cães, símbolo para os pecadores. Lá no céu não estarão os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, os mentirosos, os covardes, os incrédulos, os abomináveis. Ninguém desse tipo estará lá. E quem diz é a palavra de Deus. Veja aí, por favor, no capítulo 22, versículo 15. Capítulo 22, 15 diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Então, quem ama a mentira, quem vive na prática da mentira e não se arrepende, não pode ir para o céu, não vai para o reino de Deus. Quem vive uma vida promíscua, quem vive uma vida de idolatria, quem vive uma vida de feitiçaria, não vai para o céu, a menos que se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 21, no versículo 8, diz assim: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É a palavra de Deus que está falando. Lá no céu, tudo vai ser novo. Tudo vai ser diferente. Não vai ter essas coisas ruins que nós enfrentamos aqui na terra. Novo céu, lá vai ser novo céu, nova terra, nova criatura. Por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. A velha criatura não vai para lá, não. O velho homem não vai para lá, não. Eu sei que você tem um problema muito grande com o velho homem. Eu tenho um problema muito grande com o velho homem. É aquele velho homem que insiste em fazer com que a gente se afaste de Deus, com que a gente peque, com que a gente viva uma vida mundana, materialista, egoísta, arrogante, negligente. É o velho homem. E este velho homem vai ficar e ele não vai para lá, porque ele vai ser arrancado, extirpado completamente da nossa vida. Infelizmente, ele ainda nos atormenta, nos persegue, nos prejudica, mas acredite, Deus vai fazer novas todas as coisas. O Senhor conclui então e garante que tudo está sob controle. Já imaginou que tudo está sob controle? Tem gente que pensa que o mundo está à deriva. Ah, tudo está indo de mal a pior. Ah, este mundo vai se acabar. Ah, os políticos estão acabando com a nação.
Ah, e aí, aquele pessimismo. Acredite, o mundo não está à deriva. Qualquer que seja o político que esteja no poder, está lá por permissão de Deus. E no dia que Deus quiser, ele vai sair de lá. Eles sairão de lá. E Deus vai colocar outros. Porque o mundo não é dos homens, o mundo é de Deus. Agora é verdade que o mundo está caído. Vivemos deste mundo corrompido, caído por causa do pecado. A culpa é nossa. Nós é que somos responsáveis pelos males desta vida, pelos problemas desta vida. Mas o Senhor Jesus afirma que tudo está sob controle, nas suas mãos. Até o mal está sob controle. Nada acontece além do que ele permite. É por isso que a Bíblia diz que Satanás está amarrado, ou seja, está restringido. Ele não vai além daquilo que Deus permite. E outra coisa, o maligno não pode tocar a sua vida. É a Bíblia que diz isso. O maligno, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Lá no versículo 6, por gentileza, veja lá, diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Está sob controle ou não está? Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, isso significa que ele é soberano e tem um controle de tudo e de todos. E aí, finalmente, ele faz um convite especial. Aqueles ainda que não provaram da salvação em Cristo Jesus. Aqueles ainda que estão com dois pensamentos. Não sabe se quer Jesus, não sabe se quer o mundo. Ele está oferecendo nesta noite. Ele diz assim: a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Ele é a fonte da água da vida. Isso significa vida eterna. Você crê no Senhor Jesus Cristo, você se entrega a Ele, acredite, Ele vai te dar a vida eterna. Você já se humilhou, já confessou publicamente o nome de Jesus, você já se arrependeu dos seus pecados, você já recebeu da fonte da água da vida. Portanto, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é soberano. Ele vai consolar o seu povo aflito, perseguido. Ele dá água viva a quem tem sede. Então, aproveite agora e beba desta água viva, como a mulher samaritana que não compreendeu a linguagem de Jesus. Ele disse que daria água viva a ela, mas ela não entendeu, pensou que estava falando de uma água física. E aí Jesus esclarece logo: eu sou o Salvador, eu sou o Messias, você precisa somente se arrepender e crer em mim. E a mulher se arrependeu, e a mulher creu em Jesus. E a mulher saiu contando para todo mundo que tinha encontrado o Messias e foi salva. E o povo veio ver Jesus. E o povo foi salvo. O povo daquela cidade, o povo de Sicá. Nós oramos, fazemos votos para que cada vida que está aqui nesta noite ame a Jesus, adore a Jesus, beba da fonte da água da vida e viva para a glória de Deus. Precisamos, amados irmãos, falar mais do céu. Precisamos falar menos sobre as coisas desta vida. Já pararam para pensar que nós estamos entulhados com as coisas deste mundo? Só falamos de coisas daqui e nos esquecemos de falar mais das coisas da eternidade, do céu. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muitíssimo obrigado. Pedimos que o Senhor aplique em nosso coração. Queremos dizer que nós te amamos e te adoramos. Não somos dignos, Senhor, de sermos chamados teus filhos. Mas o Senhor, graciosamente, deu o seu Filho para morrer no nosso lugar e pagar os nossos pecados. Queremos, neste momento, Senhor, te glorificar e pedir que o Senhor nos dê desta água viva. O Senhor nos dê a vida eterna, que o Senhor dê àquele que ainda não tem a vida eterna, que o Senhor dê esta vida eterna. Ó Pai eterno, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Nós te reverenciamos, nós te glorificamos.
Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada vida aqui. Liberta o que está encarcerado. Cura o enfermo. Salva aquele que ainda não tem a salvação, Senhor, e dá a vida eterna. Não permitas que ninguém aqui se perca, mas que todos vivam para a glória do teu santo nome, Senhor. Obrigado pelo céu. Obrigado pela morada de Deus. E é para lá que nós vamos. E nós estamos na grande expectativa da morada celestial. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É em nome dele que oramos. Amém. Amém.